Vamos utilizar a dinâmica newtoniana para entender um dos movimentos mais simples, importante, no entanto, corriqueiro, faz parte do cotidiano. É um movimento de objetos na superfície terrestre, ou próximo da superfície terrestre. Não pode ser a distâncias muito grandes da superfície terrestre, porque se for uma distância muito grande, o tipo de aproximação que a gente vai fazer não é válido. Ora, projéteis, então, são entendidos no sentido mais geral possível. Objetos que se movem quando lançados a partir da superfície terrestre. Esse é um problema antiquíssimo e que foi bem entendido, de certa forma, por Galileu. Galileu achava esse tipo de movimento muito simples, né? De acordo com ele, não existe regra mais simples para os incrementos de velocidade do que aquela que se repete continuamente da mesma maneira. Aqui, ele estava falando, portanto, de um movimento com aceleração constante, porque é disso que Galileu falava. É claro que ele não entendia à luz da dinâmica newtoniana. Claro, ele viveu antes de Newton, mas ele entendeu vários aspectos a respeito do movimento dos projéteis. Eu tenho aqui uma figura para ilustrar o conceito de movimento dos projéteis. Aqui tem um projétil, uma bala de canhão que é atirada, lançada, e o que temos aqui? Ela é lançada a partir de um determinado ponto. Isto é muito importante para as nossas considerações, porque envolve as condições iniciais. E é lançada a partir de um determinado ponto com uma velocidade. Isto é importantíssimo que se entenda, que nós estamos falando aqui das condições iniciais. Ora, vamos ver aqui esta animação e nós entendemos o que se passa. Esse objeto sai com uma certa velocidade, sobe e depois chega num ponto do espaço, atinge uma altura máxima e depois ele começa a cair e atinge de novo a superfície terrestre, se ele começou da superfície terrestre. De qualquer maneira, essa é a situação bastante geral. Eu quero lembrar que é sempre importante analisar as condições iniciais, né? Ora, a primeira condição inicial, que é importante, diz respeito à posição do ponto de lançamento do objeto. Em geral, nós utilizamos H para nos referirmos à altura da qual ele é arremessado, a altura a partir da superfície terrestre, né? A altura a partir do qual o objeto é lançado, né? Mas nós devemos levar em conta ainda outra condição inicial, e essa condição inicial diz respeito à velocidade com que o objeto começa o movimento. Esta velocidade, vamos designá-la por velocidade inicial, V0, o vetor velocidade inicial. De forma que esta velocidade tem componentes que chamamos de V0x e V0y. Vamos falar agora, daqui a pouco, sobre a escolha do referencial. V0y. Né? De forma que a velocidade tem duas componentes
E a gente pode expressar essas componentes em termos do módulo da velocidade, que vamos chamar de V0, e do ângulo de tiro. Chamamos esse ângulo aqui, o denominamos esse ângulo de tiro. V0 vezes cosseno θ e V0y igual a V0 vezes seno do ângulo θ. Então, essas são as condições iniciais. A posição em termos de coordenadas e a velocidade inicial do projeto. Estou falando da velocidade inicial. O problema geral pode ser colocado assim, né? Ou seja, o objeto inicia o seu movimento, atinge uma altitude máxima e, finalmente, ele cai, ele atinge a superfície terrestre, né? O que é importante que se entenda, né, é que esse movimento, ele é um movimento bidimensional. Sim, é possível e é fácil verificar isto, que esse movimento ele é tal que a sua trajetória está contida num plano. E vamos chamar esse plano de plano XY. De forma que o nosso referencial é tal que, se temos aqui a superfície terrestre, então nós vamos escolher esse referencial de tal forma a que o eixo X seja um eixo paralelo à superfície terrestre, ao passo em que o eixo Y ele é necessariamente perpendicular ao eixo X e esse, portanto, é o nosso eixo Y. Y, portanto, aponta para cima. Ou seja, nós orientamos o eixo no sentido da superfície terrestre para cima. Ora, esse referencial pode ser tal que a origem coincida com a coordenada do lançamento. Nesse caso, a coordenada inicial, x0, é igual a 0. Ora, o nosso problema, portanto, é de, em primeiro lugar, procurar determinar a cada instante de tempo onde se encontra o projétil, determinar sua velocidade, sua aceleração e assim por diante. Determinar o tempo de queda, determinar o alcance, porque o alcance é essa distância aqui entre o ponto em que foi lançado, a coordenada x0, e a coordenada associada ao ponto no qual o objeto atinge a superfície terrestre. O tempo que dura o voo, às vezes, é também denominado tempo de queda. Isto é verdade desde que consideremos um instante de tempo t0 igual a 0. De forma que é isso que nós faremos. Muito bem. Ora, feita essa escolha, o que nós percebemos? O que nós percebemos é que a força é a força gravitacional, né? E esta força, ela está orientada, ela tem o sentido do centro da Terra, é perpendicular à superfície. Como escolhemos o eixo Y desta forma, orientado para cima, então esta força se escreve como sendo igual, né, a menos, porque ela está orientada para o centro, perpendicular à superfície, menos m vezes g vezes a massa da Terra, vezes o raio da Terra. E isto aqui é o que nós chamamos de aceleração da gravidade,
Então, é igual a vezes J, esqueci de colocar aqui o J, vezes J. Portanto, isso se escreve menos M vezes G vezes J. G é aproximadamente igual a 9,81. Em São Paulo, ela depende um pouco de onde nos localizamos na superfície terrestre, mas isso é uma outra questão. Muito bem, de forma que F é igual a menos M vezes G vezes J. Ora, quais são então as equações relevantes aqui para o estudo do movimento? Utilizando a lei de Newton, F é igual a M vezes A. Consequentemente, agora eu estou escolhendo um referencial cartesiano em duas dimensões, eu tenho que me preocupar, então, só com as componentes x e y da força. Ora, essa equação, portanto, se escreve m vezes ax, que é a mesma coisa que m vezes d2x dt2 igual a fx. Mas fx é igual a zero. Não existe componente x da força. Então, essa é a primeira equação relevante, utilizando duas coisas. A lei de Newton, uma segunda lei de Newton, e mais a lei de Newton da gravitação universal. Porque eu estou fazendo uso aqui da lei da gravitação universal. Então, esta é a primeira equação. A segunda equação é m vezes a y, que é a mesma coisa que m vezes d2 y dt2, é igual a menos m vezes g. Essas são as equações básicas. É assim que Newton reproduziu o resultado de Galileu, escrevendo força igual a massa vezes a aceleração, e agora utilizando as componentes, componente x. Né? Ora, o que significa essa primeira equação? Essa primeira equação é a mesma coisa que escrever dvx dt igual a zero. Ora, qual é a solução dessa equação? É simples. Vx é igual a constante, mas a constante é igual àquela quando o movimento se iniciou. Portanto, Vx é igual a V0x. Ou seja, o movimento ao longo do eixo x é um movimento uniforme, que se dá com uma velocidade constante. É claro que eu estou olhando só para a componente x, ao longo do eixo x, de forma que o movimento do projeto será de tal forma que a sua sombra, digamos assim, vai seguir aqui com velocidade constante. Consequentemente, a partir daqui, eu concluo que x é igual a x0 mais v0x vezes t. E é claro que isto aqui eu obtenho por conta do fato de que Vx é igual a dx dt. Então, se eu derivar dx dt, eu vou obter que a velocidade Vx é igual a V0x. Tenho, portanto, aqui a solução para o movimento ao longo do eixo x. E em relação ao eixo y, vamos começar com a equação m vezes dvy dt igual a menos m vezes g. Ora, esse m aqui se cancela, portanto, de acordo com a lei de Newton, dvy dt é igual a uma constante, que é menos g. Ora, não é
difícil perceber que a solução para esta equação aqui é Vy igual a Vy0, que é a velocidade, a componente y da velocidade no instante de tempo t igual a zero, né? menos g vezes t. Ou seja, a partir da lei de Newton, eu deduzo que a velocidade depende linearmente com o tempo. Ora, sabemos, por outro lado, que dy dt é igual a Vy. Ora, a pergunta, então, é como varia y com o tempo? Sabendo que Vy é igual a Vy0 menos gt. Ora, não é difícil, é fácil, né, perceber que a solução é y igual a y índice zero, o y no instante de tempo t igual a zero, que nós estamos chamando aqui de h, vamos denominá-lo h, né, mais v0 y ou Vy0 vezes t menos g vezes t ao quadrado dividido por 2. E essas são, então, as equações mais importantes do movimento dos projéteis. Vamos, então, agora fazer um resumo do que aprendemos até agora sobre o movimento dos projéteis, levando em conta a lei da gravitação universal e, finalmente, a segunda lei de Newton, da dinâmica newtoniana. Em primeiro lugar, de acordo com uma nossa escolha do referencial, o movimento ao longo do eixo x é um movimento uniforme. A componente x da aceleração é igual a zero, significa que a componente x da velocidade é igual à componente x da velocidade quando o movimento se iniciou. E, finalmente, x depende, com o tempo, de uma forma linear, de acordo com uma função afim. Muitas vezes, e faremos isso depois, fazemos t0 igual a zero, porque t0 é o instante de tempo inicial. Pode ser tomado igual a zero. Ao longo do eixo y, o móvel se movimenta com uma aceleração constante. Portanto, a componente y da aceleração é igual a menos a aceleração da gravidade. E esta é obtida a partir da lei de Newton da gravitação universal. Ora, para uma aceleração constante, a velocidade ao longo do eixo y é tal que ela depende linearmente com o tempo. E, finalmente, a coordenada y depende de uma forma quadrática, de uma função polinomial de grau 2 com respeito ao tempo. Esta é a principal conclusão e tudo que a gente precisa para resolver problemas envolvendo o movimento dos projéteis são essas expressões aqui. Vamos resolver o primeiro problema. Qual é a trajetória da partícula? Essa é um problema que Galileu já percebera, que a trajetória seria um marco de parábola. Nós dizemos que a trajetória é uma parábola. Olha, como é que a gente determina a trajetória? A coisa é bem simples, o que a gente deve fazer é bem simples. Veja-se que a partir desta equação aqui, eu posso escrever, né, que o tempo é igual a x menos x0, formalmente dividido por v0x. Por v0x. E agora, pego esta expressão e substituo aqui. Substituo aqui. Ao substituir, é fácil perceber que
y depende de x, de tal maneira que essa dependência represente uma função quadrática quando expressa em termos de x. Eu tenho aqui o resultado. De qualquer maneira, a expressão é y igual a a mais bx mais c vezes x ao quadrado. É a expressão, então, de uma parábola. A trajetória, portanto, é uma parábola. Essa é a primeira conclusão a qual a gente pode chegar a partir das equações básicas. Essas equações básicas, elas seguem ou decorrem da segunda lei de Newton da dinâmica. É claro que a gente pode, nessa animação, então, perceber o resultado. Ou seja, se desprezarmos as forças viscosas do movimento do projétil, isso Galileu já havia percebido também. Então, a trajetória é uma parábola. Agora estamos prontos para responder todas as perguntas que forem formuladas em relação ao movimento. Por exemplo, se o móvel sobe, sobe, sobe e atinge uma altura máxima, que estamos chamando aqui de y máximo, a primeira pergunta que se poderia fazer, e essa é simples de ser respondida, é qual é a altitude máxima atingida? Qual a altura máxima atingida pelo móvel? Ora, essa é uma pergunta interessante, né? Porque o objeto sobe, 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 e se olharmos só ao longo do eixo y, o objeto para ao longo do eixo. É claro que ele continua em movimento ao longo do eixo x. Ou seja, o objeto atinge um ponto no qual a velocidade Vy, num determinado instante de tempo, vamos chamar esse instante de tempo de Tm, é igual a zero. Portanto, eu posso determinar este tempo Tm. Ora, a partir dessa equação, não é difícil perceber que V0 y menos g vezes Tm é igual a zero. Portanto, esse tempo decorrido desde o instante de tempo que o projétil é lançado até ele atingir a altura máxima, o instante de tempo decorrido, o intervalo de tempo decorrido, que é Tm, é igual a V0 y dividido por g. É a expressão que a gente tem aqui. Ora, se eu determinar este tempo, eu posso agora substituir este valor do tempo nesta equação horária para y. E vou obter, portanto, o y máximo considerando este instante de tempo nesta equação aqui. Ou seja, eu consigo responder às várias questões. Por exemplo, quanto tempo durou o voo? Ora, essa é uma questão que se responde analisando a seguinte equação. Para o tempo de queda, o tempo que durou o voo, esse tempo é tal que, no instante que o objeto atinge o solo, y de t índice q é igual a zero. É igual a zero. Portanto, veja que nós temos aqui um problema de determinar o tempo de queda. Mas y, por outro lado, é igual a h mais v0 y vezes t menos gt2 dividido por 2. E agora aqui eu considero o tempo tq. Aqui eu considero o tempo tq. Recaímos, então, numa equação envolvendo a determinação das raízes
de um polinômio de segundo grau. Ou seja, nós podemos aqui responder a todas as perguntas. Se eu determinar o tempo de queda, eu posso determinar o alcance, porque o alcance nada mais é do que a diferença entre a coordenada x no tempo igual ao tempo de queda menos x0. Ou seja, estamos em condições de responder a todas as perguntas envolvendo o movimento dos projéteis.